Paulo Dybala no Atlético de Madrid, Estevão teria sido vendido à equipe do Chelsea, Mason Greenwood interessa ao Napoli, TT pode parar no Palmeiras, Coutinho já tem negociações com o Vasco, Serhou Guirassy pode ser o novo atacante do Milan. Bora falar sobre tudo isso e muito mais nesse Mercado da Bola. Eu sou o Todd, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal, aonde eu vou te contar bastante coisa interessante. Então, sem mais enrolações, solta a intro! Ontem, Cássio anunciou oficialmente a sua saída do Corinthians após 12 anos e ele deve receber homenagens amanhã na Neoquímica Arena. O portal GE informou que a ideia era fazer algo mais grandioso no estádio para homenageá-lo, porém a paralisação do Brasileirão atrapalhou e na quarta-feira ele já estará no Cruzeiro para iniciar a sua jornada lá. Cássio, ao todo em sua passagem pelo Corinthians, venceu 4 paulistões, 2 brasileiros, 1 Libertadores, 1 Mundial de Clubes e 1 Recopa Sul-Americana. Segundo o próprio goleiro Cássio, né, eles chegaram num acordo aí pela rescisão que foi boa para as duas partes, tá? Tanto para o Corinthians quanto para ele também. Então, no meio da semana que vem, ele já estará no Cruzeiro e o Corinthians acredita aí que vai conseguir economizar, né, com essa saída antecipada do Cássio, cerca de 6 milhões de reais até o final do ano. O salário do Cássio na Raposa deve ser parecido, né, com o que ele ganhava no Corinthians, pelo menos é o que foi informado, e o contrato deve ser por 3 anos. Então, Cássio deu adeus à equipe do Corinthians após 12 anos e ó, deixou muito corintiano triste aí nas redes sociais, tá? Realmente ele foi um ídolo e marcou seu nome na história do clube. Vasco continua sonhando em repatriar Philippe Coutinho e acredita que no meio do ano é uma ótima oportunidade para fazer isso, já que o jogador não será comprado pelo Al Rhail, onde está emprestado, e também não faz parte dos planos do Aston Villa, que procura negociá-lo em definitivo. O jogador ainda tem valores a receber do Aston Villa até o fim do seu contrato, que é em 2026, mas como ele tem vontade de voltar ao time cruzmaltino, pode acabar abrindo mão disso para facilitar a saída. O jornalista Gilmar Ferreira informou que desde semana passada já existem conversas a respeito da transferência e ela pode ser fechada por apenas 5 milhões de euros ou 28 milhões de reais. Inclusive, né, nessa semana, o próprio presidente do Vasco, Pedrinho, já confirmou a existência da negociação com o Philippe Coutinho. Eu acredito sinceramente que já tá na hora dele voltar para o futebol brasileiro, tá? Lá no Al Rhail do Catar não tá lá aquelas coisas, na Europa, nossas últimas passagens também não foi lá aquelas coisas. O Aston Villa não quer aproveitá-lo mais uma vez, vai negociá-lo e eu acho que já tá na hora realmente de vir pra cá, tá? Com certeza no meio do caminho deve aparecer algum time da Arábia ou da MLS querendo aí entrar no caminho do Vasco, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas na minha opinião já tá na hora do Coutinho voltar pra cá, tá bom? O atacante TT, ex-Grêmio, está perto de voltar ao Brasil e dessa vez vai defender a camisa do Palmeiras. Pelo menos é o que revelou o jornalista turco Gürkan Borangil. Segundo ele, tudo já está certo entre o time paulista e o Galatasaray, onde TT estaria fechado para chegar por empréstimo de 1 ano e 6 meses, ou seja, até dezembro de 2025. O brasileiro não vive uma boa fase no clube turco e nos últimos 9 jogos consecutivos começou no banco de reservas, onde em 7 ele entrou apenas nos últimos minutos e em 2 nem entrou em campo. TT ganha um salário de 2 milhões de reais livres de impostos por mês e como é dono de um dos maiores salários do elenco, o Galatasaray quer negociá-lo nessa próxima janela. Apareceu mais um interessado na Itália em contar com o Mason Greenwood e esse time é o Napoli. O jornal Corriere dello Sport foi quem deu a informação, falando que agora eles vão sondar os valores desejados para uma transferência e prometem batalhar com a Juventus pela sua contratação. O atacante inglês não deve ser aproveitado pelo Manchester United ao voltar de empréstimo no meio do ano e a ideia é vendê-lo por 50 milhões de euros.
Greenwood, nessa atual temporada pelo Getafe, marcou 10 gols e deu 6 assistências em 34 jogos. Lembrando a vocês aí que o Greenwood tem contrato com os Diabos Vermelhos apenas até 2025, ou seja, isso daí pode forçar com que o Manchester aceite abaixar um pouco o valor por ele, tá? Para não perdê-lo grátis em janeiro do ano que vem. Entre Juventus e Napoli, qual time tem mais a cara aí do Mason Greenwood? Comentar Agora, rapidão, queria te pedir aquela moral, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e também ativa o sininho. Aqui sempre tem vídeos novos pra te deixar muito bem antenado em relação a esse esporte tão maravilhoso e amado por todos nós. O Chelsea veio nessa semana ao Brasil para acompanhar o jogo do Palmeiras pela Copa Libertadores e também fechar a contratação de Estevão. O jornalista Fabrício Romano informou que os Blues aumentaram o valor da última proposta e agora o valor oferecido foi de 65 milhões de euros, já envolvendo valor fixo e bônus ao longo do contrato. O argentino César Luiz Merlo foi mais um jornalista que confirmou a proposta e ele revelou que ela já teria sido aceita pelo Palmeiras. Lembrando que Estevão já tinha tudo acertado verbalmente com o time inglês e só faltava o acordo entre os clubes. Segundo o César Luiz Merlo, que falou que o Palmeiras já aceitou essa proposta, o Estevão se juntará ao Chelsea somente no meio de 2025, tá? Vamos esperar um pouquinho para confirmar tudo isso, porque pelo que eu vi aqui, só o César Luiz Merlo confirmou essa venda, tá? É um ótimo jornalista lá do futebol argentino, é um cara que sempre cobre as transferências também, mas vamos esperar outras pessoas também se pronunciarem, tá? Como por exemplo aí o Fabrício Romano. Essa proposta é maior do que a última e segundo os jornalistas, o valor fixo é muito maior do que o oferecido anteriormente ao Alviverde. Acredito que realmente tudo será fechado e o Estevão vai acabar indo pra lá, tá? A proposta agradou muito ao time do Palmeiras e Estevão inclusive pode se tornar a maior venda da história do futebol sul-americano. Serhou Guirassy é mais um nome na mira do Milan para a próxima janela. Isso é porque os rossoneri já estão no mercado em busca de um atacante para o lugar deixado por Olivier Giroud. O jornalista Santi Aona do portal Futimercato informou que os italianos veem em Guirassy uma baita oportunidade de mercado, já que ele é um atacante experiente que brigou pela artilharia da Bundesliga nessa temporada e pode sair por apenas 17 milhões e meio de euros, que é justamente o valor da sua multa rescisória com o Stuttgart. Porém, vale a pena lembrar que Borussia é outro time que também está de olho no atacante de 28 anos, que marcou nessa temporada 28 gols em 29 jogos. O primeiro jogador que pode deixar o Leverkusen nesse meio de ano é o lateral Jeremy Frimpong, que foi um dos principais atletas nesta temporada do time comandado por Xabi Alonso. Segundo o jornalista Graham Bailey, o jogador é um dos mais procurados pelos gigantes europeus e isso é por conta da sua multa rescisória, que está avaliada em 40 milhões de euros, que é um valor considerado até baixo para o mercado de hoje em dia, que está extremamente inflacionado. City já o procurou nesses últimos dias para saber se tem interesse no retorno, porém eles contam com a concorrência também do Real Madrid, Bayern de Munique e outros clubes. Tem vários jornalistas falando aí que o Frimpong realmente deve ser o primeiro a ir embora. Ele tá bem aí empolgado com os projetos dos gigantes europeus que estão indo atrás dele, porém acredito que seria bem interessante para ele ficar mais um ano no Leverkusen, jogar a Liga dos Campeões e o Xabi Alonso com certeza vai tentar convencê-lo disso. O Florian Wirtz era outro jogador também procurado por City, Real e vários outros times e ele vai ficar mais uma temporada devendo ir embora em 2025, tá? Acho que seria legal para o Frimpong ficar mais um ano e ir embora ano que vem, assim como tá fazendo o Florian Wirtz. Vamos ver o que é que ele vai decidir, Entre City, Real e Bayern de Munique, vocês acham aí que o Frimpong tem mais a cara de qual clube? Comenta Paulo Dybala continua sendo uma ótima opção no mercado por conta do seu baixo valor. E o jornal Mundo Deportivo, nessa semana, informou que o Atlético de Madrid espera se aproveitar disso para contratá-lo na próxima janela. Para quem não sabe, o argentino tem contrato com a Roma apenas até junho de 2025 e a sua multa rescisória está avaliada em apenas 12 milhões de euros para times de fora da Itália. A ideia dos colchoneiros é abordar o staff do jogador para saber se ele tem interesse no projeto e aí então oficializar uma proposta.
Porém, vale a pena lembrar que outros clubes também o monitoram, como por exemplo o Chelsea. Dybala nessa atual temporada soma 16 gols marcados e 9 assistências em 37 jogos pela Roma. Meus amigos, já falei pra vocês mais de uma vez que o Dybala é uma baita oportunidade de mercado, tá? Apenas 12 milhões de euros é um valor muito barato para esse mercado de transferências que é extremamente inflacionado. Confesso que seria bem interessante ver o Dybala jogando a Premier League no Chelsea, né, que é um dos interessados. Acho que no Atlético de Madrid também seria legal ver ele sendo treinado aí pelo Diego Simeone. Vamos ver o que é que vai acontecer, né? Ele já tinha falado uma vez aí que a prioridade dele era continuar na Roma. Vamos ver se ele está mantendo essa ideia e o que é que vai acontecer. Você queria que o Dybala deixasse a Roma ou não? Tem que ficar lá realmente. Esse foi mais um vídeo, espero que vocês tenham gostado. Bom sabadão pra todo mundo, tamo junto, valeu e falou! It's gonna be a long night.